A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 37. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então, nós já estamos estudando Deuteronômio desde ontem. Começamos o quinto e último livro do Pentateuco, o quinto e último livro de Moisés. E ontem, na introdução, eu falei que ele é como se fosse uma repetição, uma recapitulação, um resumo, uma narrativa. E nós vamos ver em primeira pessoa. E aqui tem um exemplo, ó. Voltamos, seguimos. É o próprio Moisés, no seu discurso, no seu sermão, falando. 2. Então o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Então, por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou. Então o Senhor me falou. Isso não lembra vocês os livros proféticos? Pois bem, esta expressão, então o Senhor me falou, indica uma expressão que depois na Bíblia vai aparecer diversas vezes, que é a palavra do Senhor vindo diretamente para os seus profetas. E nós encontraremos em Deuteronômio algumas vezes. E a repetição sempre é um recurso didático, pedagógico. E Deus usa a repetição. E Moisés, como representante de Deus, como porta-voz de Deus, também repete. E ele repete, então o Senhor me falou 7 vezes, que é um número muito importante, que eu tenho dito para vocês que na Bíblia ele tem toda uma simbologia. Pois bem, é um reforço da autoridade de Moisés. Porque ele não falava o que ele queria, né? Ele falava o que o Senhor mandava ele falar. Então o Senhor me falou. O que o Senhor falou para ele? Que eles tinham que passar pelo território de seus irmãos. E aí eu vou falar para vocês quem são os irmãos. Esaú era irmão de Jacó. Tudo nós já estudamos. Vocês sabem que Jacó roubou, né? Ou, vamos dizer de outra forma, ele trocou por um prato de lentilhas com Esaú. Então, Esaú não se deu conta do que ele estava fazendo. Jacó ganhou a bênção, recebeu a bênção da primogenitura. Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus falou que Esaú também seria abençoado, que haveria uma bênção, uma herança, uma propriedade para Esaú. E Esaú, eu já falei, é Edom, e Edom é Seir, mas Esaú é o homem, o personagem. Então, os filhos de Esaú, a descendência de Esaú, né? É Edom, é o país Edom, é o vizinho Edom. E eles se localizaram, eles ficaram, me fugiu a palavra, nos montes Seir. No monte Seir, olha o que está dizendo ali, ó. Rodeamos os montes de Seir. Então, quando a gente lê na Bíblia Esaú, Edom e Seir, é sinônimo. E também quando nós estudamos nos livros proféticos, nós vimos que havia essa troca, essa alternância. Então é a mesma coisa. O que quer dizer isso? Os descendentes
do outro irmão gêmeo. Jacó e Esaú eram gêmeos. Jacó recebeu a bênção. A bênção que foi dada para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas Esaú não foi desprezado, não foi esquecido. E aqui está a prova. Ó. Ordene ao povo dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Olha bem, não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber. Pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos o Senhor seu Deus esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Então Deus está deixando bem claro que eles não devem provocar Edom. Eles não devem fazer nada contra os seus irmãos. Eles vão passar pelo território dos seus irmãos. Então, o território dos seus irmãos. O território que pertence aos seus irmãos. O território que os seus irmãos receberam por herança ao Senhor. Do Senhor. Então, Esaú também recebeu uma bênção. Esaú também foi abençoado. Então, respeitem o irmão de vocês, que é Esaú. E aí, ó. Edom é ruivo vermelho. Esaú, vermelho e ruivo. Seir, áspero, cabeludo. Então, por isso que eu digo, são palavras que estão muito ligadas nos seus significados. Todas as três identificam Esaú. E é vizinho de Israel. 8. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elat e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança na terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Vamos parar aqui um pouquinho. Arabá a gente já viu no capítulo de ontem, é planície. Elat é bosque, um porto marítimo. Ezion-Geber, ou Geber, que lembra que da outra vez eu não conseguia, vamos assim, fazer a conexão, de novo aparece espinha dorsal. Ar é uma cidade, uma vila. Então, o que está sendo dito aqui? Que eles seguiram pelo caminho do deserto de Moabe. Por quê? Porque eles não poderiam fazer nada com Moabe. Deus proibiu atacar, provocar, incomodar Edom, que é Esaú, Moabe e Amon. Por quê? Porque Esaú era irmão de Jacó. E Ló, que é pai de Moabe e Amon, aquela situação terrível, complicada do incesto, era sobrinho de quem? De Abraão. Tudo nós já estudamos, já lemos e tem vídeo no canal, certo? Então, tu não vai pegar um pedaço de terra. Tudo que tu quiser, tu vai ter que pagar, comprar dos teus irmãos, dos teus vizinhos. Então, Israel sabia muito bem quem eram os seus irmãos, né? Quem eram os seus vizinhos e quem eram os seus inimigos que eles tinham que lutar, vencer e desapossar. Então, Edom, Moabe e Amon eram parentes. Havia, né, laços consanguíneos, laços
de sangue, parentesco, havia uma aliança e havia, acima de tudo, a bênção de Deus, a proteção de Deus. Então vocês não vão se meter com os irmãos de vocês, tá? E aí tem essa parte que eles falam, ó, eles habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, Elat e Ezion-Geber. Então aí agora eu tive agora que eu digo, né, nesse capítulo, sobre esse Ezion-Geber, espinha dorsal. Algo, o que é espinha dorsal? Uma coluna, algo que sustenta, algo que permanece. Então é como se Deus dissesse, vocês não vão se meter com eles, porque ali tem uma espinha dorsal, ali tem uma coluna, ali tem algo que vai permanecer, que vai ficar, porque eu os abençoei. Não receberam a bênção da aliança, da promessa, como Abraão, Isaac e Jacó, mas sim receberam um tipo de bênção, ou uma pequena bênção. E Esaú pergunta, pai, tu não tem mais nenhuma bênção? Eu lembro que eu acho isso muito forte, muito triste também, né? Ele tinha toda a bênção. E ele jogou fora, ele desperdiçou. E depois, no desespero, quando caiu a ficha, ele pergunta, mas pai, tu não tem nenhuma bênção? Ou tu só tem uma bênção? Não, eu tenho, filho, mas vai ser diferente. Assim como nós vimos nas 12 tribos que Judá foi mais abençoada. E a gente viu conforme a herança numerosa. Então, Deus é o dono do ouro e da prata. Toda a bênção, todo o dom perfeito, toda a dádiva vem de Deus. Mas Ele sabe para quem Ele dá e quanto Ele dá. Um ganhou 2, um ganhou 5, outro ganhou 10. Então, Deus abençoou Edom, Moabe e Amon de uma forma bem diferente que abençoou Israel. Mas deixou bem claro para Israel, vocês têm que respeitar os vizinhos de vocês, os parentes de vocês, os irmãos de vocês. Não provoquem, não entrem em conflito, não ataquem. Vocês estão proibidos. É tipo, tu dá um brinquedo pra criança e diz, tu não mexe no brinquedo do teu irmão. Não quebra, não faz nada, tu tem o teu. Mais ou menos assim, né? Vamos ver onde é que eu parei. 10, né? Isso, 10. Antigamente, na minha Bíblia tá entre parênteses. Então, é como se, que nem eu digo, é como se fosse uma nota de rodapé, né? Um comentário do editor. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente, também os Zoreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Então, de novo, eles têm uma unção, eles têm uma graça de ir contra os inimigos e vencer, porque eles têm a bênção de Deus. E aí, temos que traduzir tudo isso que está escrito aqui. Antigamente os Emins, o que é Emins? Emins quer dizer terríveis, medonhos e horríveis. Eu tenho dito para vocês que esses inimigos, essas nações inimigas simbolizam potestades, principados, entidades, demônios, espíritos maus, ídolos, deuses com letras minúsculas. Então, olha só, os Emins eram terríveis, medonhos e horríveis. Tudo isso simboliza o mal, as trevas, o pecado, o tentador, né? Anaquins, quem são os Anaquins? Um povo de pescoço comprido, quer dizer, altos, gigantes, grandes, né? Mais altos. Depois dos Anaquins, os Emins já falei, os Oreus moravam em cavernas. Imagina que tipo de vida, né? Que eles eram conhecidos porque eles eram moradores de cavernas, né? Ficavam escondidos, deviam sair, bom, não sei, mas a gente imagina, né? Fica escondido para não atacar, né? Os Oreus. Porque se todos foram destruídos, porque ou tu tem amigo, ou tu tem inimigo, ou tu tem vizinho, ou tu tem adversário, né?
Então, se Deus está dizendo que não era para se meter com Edom, Moabe e Amon, porque esses eram vizinhos, os demais eram inimigos, eram adversários. Então, tinha que lutar, vencer e expulsar, destruir. O que mais que fala aqui? Os Oreus, já falei, das cavernas. E aí depois fala dos Refaíns, né? Isso? Refaíns. Os Refaíns, da mesma forma, eram homens grandes e gigantes, altos, certo? Agora vamos para o 13. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Zered a gente viu. Zered era abundância de árvores. Era um ribeiro. Um lugar, imagina, no deserto, que era um oásis, né? Ter água e árvores em abundância. Levante-se e passe o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Então, a mão do Senhor estava contra eles, e todos morreram no deserto. Foram destruídos. Então, se tu é rebelde, murmurador, o Senhor se coloca no teu caminho. Nós vimos no capítulo de ontem, presunçosos, pensavam que se achavam, né? E aí Deus se coloca como adversário para os destruir. E a mão do Senhor está contra eles. 16. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte. Olha, vamos dizer assim, a poesia, a forma como Moisés conta. Os homens de guerra haviam desaparecido do meio do povo, consumido pela morte. O Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Já falei, mas vou repetir. Ló, sobrinho de Abraão. Havia um parentesco e havia uma bênção, havia uma graça reservada. Então Israel não ia provocar, não ia entrar em conflito com Amon. Moabe era irmão de Amon. Moabe e Amon eram os filhos, os descendentes de Ló. Mas de que forma? As filhas de Ló tiveram relações com o próprio pai. E nós já vimos que o significado tanto de Moabe quanto de Amon é filho do pai, ou filho do consanguíneo, ou descendência do próprio pai. Então não podia se meter com Amon. Então os vizinhos, vamos dizer, protegidos, era Edom, Moabe e Amon, que eram os filhos de Esaú e de Ló. Os descendentes, né? E aí eu tenho que falar sobre Ló. Ló, Sodoma, Gomorra, os anjos, tudo tem vídeo. Já tá tudo aí nas playlists. Mas o significado de Ló: véu, o que esconde ou cobre, uma cobertura. Ló. E Amon, que também é filho de Ló, né, irmão de Moabe, quer dizer artista, artesão experimentado. E Moabe eu acabei de explicar, né? Filho do pai, descendente do pai, consanguíneo do pai, enfim. 20. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Acabei de dizer, o que é os Refaíns? Os homens grandes gigantes. Antigamente habitavam nela Refaíns. E os amonitas os chamavam de zanzumins. Aí tu vai dizer, meu Deus, o que é isso? Pois é, a gente tem que estudar no original para saber o que é zanzumins. Zanzumins
eram homens fortes, barulhentos, murmuradores e poderosos, que acredita-se que eram os mesmos que a gente tinha visto em Gênesis, Zumins, né? Que aqui tá Zanzumins. Acredita-se que são sinônimos, que era o mesmo povo. Gigantes, né? Que é o que os 10 espias disseram? Eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Então, tinha gente gigante? Tinha. Pescoço comprido, alto, forte, grande, tudo, mas o Senhor tinha dado aquela terra. Eles olharam para os gigantes, mas não para o Deus gigante, poderoso, todo-poderoso, né? Então, os Zanzumins, fortes, barulhentos, murmuradores e poderosos. Povo grande, ó. Povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins, que eram os do pescoço comprido, altos. Como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. O que é Oreus? Os moradores das cavernas. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os avios. Agora tem que parar aqui. Caftor. Caftor era coroa, ilha ou costa marítima. Os estudiosos acreditam que é a ilha de Creta, que os Caftorins eram os moradores, os habitantes de Caftor. Então, os cretenses, né? Vamos dizer assim, atualizando o local. Os Caftor destruíram os aveus. Quem são os aveus? Os habitantes do deserto, que habitavam em aldeias até Gaza. Gaza, exatamente, Gaza, um lugar forte, fortificado, uma fortificação. E habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Arnon. Já está dizendo, né? Um ribeiro, um rio, rápido, ruidoso, uma correnteza estrondosa. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, que a gente já viu no outro capítulo, né? É o destruidor. Amorreu, amargo, rebelde, rei de Hesbom. O que é o Hesbom? Razão e inteligência. Também vimos no capítulo de ontem, que era uma terra fértil. Bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, qual é a promessa de Deus? A vitória para o seu povo. Não tem razão e inteligência contra o Senhor. Não tem destruidor contra o Senhor. Não tem quem seja forte, poderoso ou alto gigante. Se o Senhor decretou a vitória, tu vai vencer. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. E aqui a gente vê que Deus fechou as portas para os vizinhos. Não vai te meter com Edom, Moabe e Amon. Mas Deus abriu a porta contra os inimigos. E deu autoridade e colocou o medo, o terror neles. Incutiu o medo neles para que Israel fosse vitorioso. Eles vão ouvir a fama de vocês e vão tremer diante de vocês e ficarão angustiados. 26. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Então, o que é Quedemote? Lugares, regiões antigas. Seom, já falei, é o rei destruidor. Hesbom é a razão e a inteligência. Então, o Senhor foi contra vamos dizer assim, os costumes, os princípios, a tradição, a cultura antiga, né? Regiões antigas, lugares antigos.
Foi contra a razão e a inteligência deles, o poder deles, destruiu. Deus foi mais forte que todo o poder deles. Vamos continuar. 28. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele, tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Então, como ele simboliza um principado, uma potestade, uma entidade, um mal, um inimigo, eles tinham que se levantar contra Israel. Então, Deus, Moisés diz, o Deus de vocês o tornou inflexível. Isso me lembra o faraó, que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E endureceu o coração de Faraó. Tanto é que ele só mandou o povo ir, só liberou o povo na 10ª praga, quando os primogênitos do Egito morreram. Então, o rei de Seom, o rei destruidor, se tornou inflexível. E isso é uma lição para nós. Uma pessoa inflexível, ela vai ser quebrada. Uma pessoa sábia, temente a Deus, humilde, prudente, ela aprende, ela ouve, ela teme a Deus. E sim, esses aqui não eram vizinhos, eram inimigos e tinham que ser destruídos. 31. O Senhor me disse, eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza, num espaço aberto. Foram lutar num espaço aberto. Me perdi. Jaza. 33. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Por quê? Porque todos estavam, vamos dizer assim, contaminados pelo mal, possuídos pelo mal, representando o mal. Não deixamos sobreviventes. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, Aroer é desde as ruínas, desde a nudez que está à beira do vale de Arnon. Arnon a gente já viu, ó, o ribeiro, o rio, rápido e ruidoso. E a cidade que nele está até Gileade. Gileade é o testemunho. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque. Então, o que é Jaboque? É um rio, é o derramamento. Ribeiro de Jaboque. Nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Então, tá bem claro. Israel agora está obedecendo, está fazendo o que Deus manda. Então, está proibido de atacar? Não ataca. Aqui tem que atacar, tem que destruir, não é para deixar nada? Então é assim que eles vão fazer. Eles estão respeitando, obedecendo às ordens do Senhor.